Sabem, às vezes eu fico imaginando, o que aconteceu com a minha nação? Eu gostaria de pegar essas pessoas e dar uma sacudida nelas. Será que vocês esqueceram da reforma? Daquilo pelo qual as pessoas estavam dispostas a morrer? Será que vocês se esqueceram que é Jesus Cristo que é o centro da nossa religião? E não uma outra pessoa que se parece eu não sei, talvez um esfregão estático ou alguma coisa? E eles adoram isso? Isso não é uma loucura? Bem, quem controla essas religiões? Vejam aqui o jesuíta Swamis. Eu quero dizer que quem controla tudo isso são os jesuítas. Aqui nós temos os jesuítas adotando a roupa, a dieta e os costumes dessas pessoas. E esses Swamis, eles são jesuítas. Porque na religião jesuíta você pode se tornar todas as coisas para todos os homens. E você então controla tudo por trás dos bastidores. Este aqui morreu recentemente. Seu nome era Bhagwan Sri Rajneesh Osho. Aí está ele, um homem divino, e as pessoas o adoravam. Ele tinha 50 Rolls Royce, e as multidões o admiravam. Escutem agora o que eles estão dizendo sobre essa pessoa. Bem, eu tive o prazer de conhecer a Bhagwan, e eu quero lhe dizer que não existe ninguém como ele. Bhagwan é o meu mestre, eu amo. Eu estou apaixonado por ele, isso é tudo que eu tenho a dizer. Ele andava de Rolls Royce 2 ou 3 vezes por dia e era adorado, literalmente adorado por milhares de seguidores ocidentais. É tão triste ver a sua devoção para um mero ser humano que se considera Deus e sua submissão ao seu governo espiritual. Por isso eles usam a foto dele ao redor do pescoço continuamente. E eles são obrigados a usar sempre vermelho. E são obrigados a mudar o seu nome para nomes hindus. A generosidade desse homem, que faz com que ninguém suspeite que ele é o próprio Deus que caminha sobre a terra. Para o hindu, o guru é muito importante. O guru é o seu senhor, o seu mestre, o seu salvador, maior mesmo do que Deus. Eu estou realmente muito interessado em sua adoração, em sua veneração, nos dons, nas oferendas que eles me trazem. Mas eu certamente não estou interessado em seus problemas e suas dificuldades e suas dores. Os seguidores do guru creem que ele retribui este amor incrível que eles sentem por ele, mas em realidade ele se alimenta de suas emoções para manter o seu próprio ego. Eles estão buscando a sabedoria, o amor que Bhagwan tem para oferecer. Ele tem tanto amor e ele oferece este amor a todos. E ele nos ajuda a encontrar o nosso amor por nós mesmos. Bem, aqui tem mais algumas cenas. Vejam este repórter. Milhares de adeptos, a maioria dos quais vêm de famílias separadas e já emocionalmente feridos, estão se tornando vítimas dos gurus. A maioria dos gurus que eu conheço no mundo ocidental são muito ricos. Os gurus têm mais interesse em discípulos brancos do que em discípulos da Índia, simplesmente porque eles podem pegar mais dinheiro dos brancos. Eles têm adquirido inúmeras propriedades, eles têm contratado guarda-costas, eles vivem num luxo muito grande, eles têm os próprios hotéis, suas próprias frotas de aviões. E até helicópteros, no caso de Rajneesh. Bem, eu não posso garantir que vocês entenderam isso, mas vocês percebem a magnitude como as pessoas podem adorar gente assim. E este é apenas um deles. Há muitos outros. Ken Wilber, um psicólogo da Nova Era, diz: a grande deusa Kali da Índia, quando vista em sua forma mais elevada como a esposa de Shiva, é um exemplo perfeito da assimilação da imagem da grande mãe em um novo corpus, em um corpus mais elevado da mitologia da grande deusa, que serve de fato um sacrifício de autoconhecimento e não o sacrifício substitutivo com sangue. Percebem que essas pessoas detestam a Jesus? Elas o odeiam. E dizem, a queda foi um avanço evolutivo, um crescimento perfeito. Isso não é interessante? Sim, o que mais eles dizem? Quando comemos da árvore do conhecimento, não apenas os homens e mulheres perceberam o seu estado mortal e finito, eles perceberam que eles tinham que sair
da subconsciência do Éden, para que eles pudessem verdadeiramente viver a vida de si mesmos. Eles não foram expulsos do jardim do Éden, eles simplesmente cresceram e saíram de lá. E eles dizem que por esse ato corajoso nós temos que agradecer a Eva e não culpá-la. Este é o mesmo ensinamento dos Mormons, exatamente o mesmo. Este livro aqui é A Vinda do Cristo Cósmico e seu autor é Matthew Fox. Quem é Matthew Fox? Um sacerdote católico que se tornou o sacerdote episcopal. Porque dá para mudar de um para o outro. É tudo a mesma coisa. Este livro fala do sagrado e de nossa resposta para ele. Reverência. O que é sagrado? Tudo é sagrado. A criação é sagrada. As estrelas, as galáxias, as baleias, o solo. E o que é isso? Isso é panteísmo. O que mais ele diz? Que criatura há de negar que é um diamante mortal, uma bênção original, uma imagem do divino? É a minha experiência que somente a espécie humana ousa negar a sua divindade, ousa negar o Cristo cósmico. A Vinda do Cristo Cósmico é o livro, e o seu autor é um sacerdote católico. E ele continua dizendo, se a minha tese estiver correta, hoje é o tempo de nos movermos da busca pelo Jesus histórico para a busca do Cristo cósmico. Isso ajudaria a combater a religião distorcida e o movimento pseudo-místico de nossa época, conhecido como fundamentalismo e às vezes chamado de cristofascismo. Bem, quem mais disse que essas pessoas são como novos fascistas? Isso não é interessante? Então, aqueles que creem na Bíblia são cristofascistas. E se você crê no Cristo cósmico, então tudo bem. E ele continua, talvez precisemos de um novo concílio ecumênico. Este deveria ser profundamente ecumênico e reuniria toda a sabedoria das religiões mundiais. Agora, não pensem que Matthew Fox é um peixe pequeno. Ele é um dos principais pensadores deste movimento. E o que esse Cristo cósmico faz? O que ele fará? Ele vai nos mudar, ele vai mudar os nossos costumes? Ele vai nos levar a uma sexualidade mais profunda? Percebem? Isso é interessante. E o que mais ele fará? A Eucaristia. Essa será a promessa do eros maternal nele. O que ele está querendo é trazer de volta o velho culto sexual a Ísis. E isso é nojento. Um dos principais aspectos do movimento da nova era é preparar o mundo para a vinda do Cristo cósmico, o reaparecimento do Cristo. E então, a mente precisa estar afinada com o ocultismo. É aí que Harry Potter e todos os outros entram. Os Sinais de Mão de Mary Grand-Pré. Ela é a artista que faz a pintura das cenas dos filmes, que pintou o palco, que pintou o cenário para o filme da Formiga e para outros filmes. J.K. Rowling é a autora. J.K. Rowling é a autora. Vocês sabiam que os nomes usados aí são de fato nomes de demônios? São nomes verdadeiros. E que ela usa mensagens subliminares de contaminação, de mistura de palavras. Por exemplo, um dos seus personagens é chamado de Blavatsky, em vez de Blavatsky. Então isto é ocultismo no seu nível mais elevado. E as pessoas ficam dizendo que esses filmes são bons, que não tem nada de satânico neles. Um dos principais apoiadores dos livros de Harry Potter no cristianismo hoje, e isso aqui é uma citação da revista do Billy Graham. E eles dizem, Harry e seus amigos desenvolvem coragem, lealdade e uma disposição para se sacrificar uns pelos outros. Não são más lições em um mundo tão egoísta, mas eles têm o símbolo de Zeus neles. Bem, então o que o movimento da nova era quer fazer? Ele quer alterar o estado de consciência, introduzir sonhos e visões, astrologia, adivinhação, espiritismo, mágica, feitiços, amuletos, solstício, sacrifício humano, sexo sagrado e adoração à serpente. É isso basicamente o que eles querem. E como eles querem conseguir isso? Eles tentam apresentá-lo de uma forma mais palatável. Eles tentam vencer o preconceito das pessoas, misturar crenças novas, redefinir palavras, reescrever a história, prover experiências místicas, imergir os alunos em formas cativantes de uma nova crença. Eles usam crenças-alvo para responder às indagações e exigir pureza. Desde que você exija pureza, tudo bem. Os iniciados, esta aqui é supostamente a aparência que eles têm. O mestre Moroil, o mestre Venécio, os 9 grandes mestres que vêm de novo, o mestre Hilário, o mestre São Paulo, tudo reencarnação. Serapis, que significa serafim, forma angélica, Mahashohan, e o mestre Jesus, que, é claro, foi superado pelo Cristo.
patético. Todos os outros mestres são mestres em seu próprio direito, mas quando chega em Jesus, ele é superado. Não é interessante como eles mudaram a Bíblia para dizer, em vez de Espírito Santo, o Espírito de Jesus, mostrando que Jesus na Bíblia também era controlado por outra pessoa? Bem, então o grande mestre Kuthum Lasin, e então o Maitreya, aquele por quem todos estão esperando, o Cristo, o Bodhisattva, o Imam Mahdi, o Sri Krishna, o São Patrício, o mestre do mundo. Agora, seu agente ou médium no mundo de hoje é Benjamin Creme. E Benjamin Creme é um artista britânico, um antigo estudante de filosofia esotérica, e ele se tornou a principal fonte de informação sobre a vinda do Maitreya. Nascido em Glasgow em 1922, começou a estudar arte muito cedo, e ele se tornou um ótimo pintor no estilo modernista. A sua página na internet é muito interessante. O nome dela é Share International, e é claro que ela tem muitos links com o quê? Com sites católicos. E para mim, esse aqui é um outro jesuíta. Benjamin Creme, o reaparecimento do Cristo e os mestres da sabedoria. Em 1982, a sua organização Tara Centre pagou páginas inteiras de anúncio nos principais jornais do mundo, declarando que o Cristo já voltou. E ele diz, as igrejas cristãs revitalizadas, bem como as lojas maçônicas, serão usadas com o propósito de iniciar as massas que vivem neste planeta. Vocês percebem então que as igrejas vão cooperar. Ele escreve, partilhem com seus irmãos esta experiência jubilosa e falem a eles que Maitreya, seu amigo, seu irmão, seu mestre, voltou. Vamos ver esse pequeno vídeo aqui e observar o que ele tem a dizer. Boa noite, meus queridos amigos. Estejam prontos para me ver em breve, para seguir os meus pensamentos. A minha vinda se aproxima. O mestre mundial da nova era de Aquários, Maitreya Buda, já está vivendo em Londres, na Inglaterra, desde 1977. Buda, há 2.500 anos, fez uma profecia que, em seu tempo, viria ao mundo um outro grande Buda. Buda como ele mesmo. E seu nome, Maitreya, inspiraria a humanidade a criar uma civilização brilhante e dourada, com base na justiça e na verdade. E que Maitreya viria Ele é agora membro da comunidade asiática de Londres. Ele vive lá como um homem comum, embora aqueles que estão ao seu redor saibam que ele é um homem excepcional. Tudo que eu escuto, ele escuta. E ele pode dar ensinamentos através de mim. Ele pode inspirar, ele pode curar. Então ele tem um veículo, como uma janela para o mundo através da qual ele pode observar. Ele me disse para pegar um gravador, e eu fiz isso, um gravador portátil, e ele começou a ditar, e eu repetia isso no microfone. E uma noite, 3 meses depois do nosso primeiro contato, eu ouvi a voz de Maitreya. Ele não falou muito. O que ele disse foi simples. Ele falou, eu mesmo vou voltar. Será o passo evolutivo mais extraordinário que a humanidade dará. Nós podemos ou aceitar este princípio ou destruí-lo. As tensões inerentes na discrepância dos padrões de vida entre o mundo desenvolvido e o terceiro mundo é tal que contém as sementes de uma terceira guerra mundial, que seria uma guerra nuclear que destruiria toda a vida, tanto humana quanto subhumana. Mas ele pôde fazer a escolha, ele pôde convidá-lo, e agora nós o convidamos para que ele venha às emissoras de rádio e televisão do mundo. E o dia dessa declaração será o mais extraordinário. A humanidade verá sua face nas telas de televisão, mas ele não vai falar nada, e os seus pensamentos e as suas ideias entrarão telepaticamente nas mentes de toda a humanidade. Ele estabelecerá um contato mental telepático com toda a humanidade simultaneamente. Vejam a luz que vai levá-los para o futuro, o som que vai levá-los para a eternidade.
Você não odeia esse tipo de voz? See the light that beckons you into the future, or forever sound the knell of regret. Isso é patético, não é? Ele vai aparecer para todos nas telas da televisão, vai se comunicar telepaticamente com todos, e todos vão perceber que eles têm que ir e ficar ao seu lado. E o princípio da partilha, da redistribuição, da riqueza será aceito. Todas essas coisas das quais nós temos falado. Isso não é nada mais do que doutrina católica sendo ensinada pela nova era. O reaparecimento dos mestres da sabedoria, a missão de Maitreya e todas essas coisas. Em 1977 lhe perguntaram: você tem alguma coisa a dizer sobre o Papa de Roma? E ele disse: o Mestre Jesus assumirá o trono de São Pedro em Roma. Este evento está prestes a ocorrer. E ele disse em 1979, o falecido Papa Paulo VI e a repentina morte do Papa João Paulo depois de um mês como pontífice, deixa ainda mais claro que o atual Papa João Paulo II será o último. E então, na mensagem 53, ele diz: a lei de Deus, eu sou, eu sou. E aqui estão as suas prioridades. Número 1, estabelecer a paz. Número 2, inaugurar a partilha. Número 3, remover a culpa e o medo. Número 4, educar a humanidade. Número 5, introduzir os mistérios. Número 6, embelezar todas as cidades. Número 7, remover todos os impedimentos às viagens. Número 8, criar um banco de conhecimentos acessível para todos. Fornecer alimento suficiente. Fornecer moradias. Claro que ele não diz que essas casas vão ter que ser partilhadas. Número 11, fornecer cuidados à saúde e educação, alcançar e manter o equilíbrio ecológico. E número 13, fazer justiça política e social para todos. E ele diz que Deus há de brilhar em todo homem, porque dentro de cada um de vocês está um ser divino. Será que essa linguagem é de Deus ou é da serpente? Ele fala como demônio. E o que mais ele diz? A teologia é um argumento inútil com respeito às escrituras. É uma perda de energia. Simplesmente tomem o amor e vivam-no. Percebem que ele não gosta da Bíblia? Ele diz: eu lhes peço que aceitem este novo nível de compreensão. Se vocês se apegarem a cada frase da Bíblia, se vocês argumentarem sobre sua interpretação, vocês estarão perdendo o foco da mensagem de Deus. Isso parece com aquela frase, que a força esteja com vocês. Ele fala dos fatos do Cristo, os fatos da hierarquia, um itinerário muito apertado entre o tempo de agora e o reaparecimento do Cristo. Ele pede que aprendamos a grande invocação. De fato, é Satanás que está dizendo: eu vou voltar em breve. Mas quando nós pregamos que Jesus vai voltar em breve, como é que o mundo responde? Oh, não, que ainda demore muito tempo. Aí está a grande invocação. Eu não vou ler isso aí, porque isso é uma tolice. Sem a partilha não pode haver justiça. Sem a justiça não pode haver paz. Sem paz não pode haver futuro. E então, cruzes misteriosas começaram a aparecer no céu. E de repente, ele apareceu um dia. Uau! Aí está ele, em 1988. E quem é que estava lá para filmá-lo? A CNN, é claro. Os donos da CNN, Ted Turner, era um maçom de grau 33. Então, era de se esperar que fosse a CNN que o fotografasse. E aí ele apareceu. E aí está o seu símbolo, um símbolo relacionado ao ocultismo. Você tem a suástica. Você tem a estrela e a lua e as cruzes e a unificação de todas as religiões. Ele apareceu em 1988, ele curou todas as pessoas e ele tinha isopo em sua mão. E milhares se prostraram diante dele e o adoraram como Deus. E então a CNN diz: ele desapareceu no céu como um místico. Então ele apareceu na televisão e todos os canais de televisão mudaram para ele. E nas Nações Unidas, em algumas áreas, e na Austrália. Era como se Jesus fosse a estrela da televisão americana. E centenas de espectadores dizem que o viram. Então ele apareceu em 1998 em Chipre, na Islândia, na Argentina, na Rússia, no México, em todo o mundo, na Áustria, Canadá. No dia 1º de março ele apareceu em Toronto,
Blanca Mello, em Oregon, nos Estados Unidos. E em 1999 ele apareceu na Croácia e 100 cristãos, naquele caso, o viram. E na China ele apareceu aos muçulmanos, na Polônia aos cristãos e também aos muçulmanos. E cerca de 500 cristãos fundamentalistas o viram. Na Turquia ele apareceu aos cristãos, em Marrocos aos muçulmanos. Em 2001 ele apareceu na Argentina, Brasil, Índia, Polônia, China, Nova Zelândia. Já ouviram falar disso? Vocês sabiam de todas essas aparições? No México ele apareceu num estádio e 35 mil pessoas se prostraram e o adoraram como Jesus Cristo. Vejam que interessante. Primeiro 150, depois 400, depois 150, depois 200. Então, em 2002, ele apareceu no Paraguai, no dia 24 de fevereiro, a 200 cristãos. E depois disso, as aparições foram interrompidas. A segunda vinda de Cristo, e nós vamos fazer uma palestra sobre isso, a Bíblia diz que ela vai ocorrer com poder e grande glória, que ele vai vir nas nuvens para punir aqueles que se recusam a conhecer a Deus, para redimir o povo de Deus. Ele vem com seus anjos, com relâmpagos que brilham do ocidente ao oriente, todos os olhos o verão, e então haverá a ressurreição. Jesus há de vir e todo olho verá. É isso que a Bíblia diz. Ele não vai aparecer na televisão e vai falar a você para controlar a sua mente? Não existe nada disso na Bíblia. Quem vai aparecer dessa forma é um falso Cristo, mas o verdadeiro Cristo vai aparecer nas nuvens dos céus. E todo olho verá. Apocalipse 1:7. E Apocalipse 22:20 diz: aquele que testifica estas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Eu espero que o mundo seja divertido para que ninguém se engane com esses messias falsos, esses mestres falsos que se colocam como Deus, enquanto eles estão vivendo uma vida de luxo neste planeta. Enquanto eles vivem em luxo e esplendor, então eles propagam essas coisas. Eu espero que o mundo seja divertido para que perceba que a Bíblia é sua única esperança. Nós precisamos mostrar que as pessoas estão atacando a divindade de Jesus Cristo, estão atacando o nosso Salvador. E que Deus nos ajude a fazê-lo. Amém.